Salve, salve galera, começando agora mais uma edição do Direto do Paddock, dessa vez pré-GP de Mônaco, a oitava etapa do Mundial 2024 da Fórmula 1, e tivemos um dia agitado lá no Principado, etapa de Monte Carlo, com notícias importantes, especialmente no que tange ao mercado de pilotos, com alguns dos aspectos, inclusive, sendo destaque para o público brasileiro, tendo em vista Felipe Drugovich. Mas a gente começa falando de Carlos Sainz, meu caro Eric Gabriel, porque aparentemente o piloto espanhol pode pintar na Williams. É isso mesmo? Conte pra gente, seja muito bem-vindo. É isso aí, Carlão. Um salve também para a galera que está acompanhando a gente nesse Direto do Paddock. Este rapaz da foto, Carlos Sainz, que disse que ainda não tem prazo para decidir aquilo que vai acontecer com ele a partir da próxima temporada, foi alvo aí das nossas apurações da galera do motorsport.com que está ali em Mônaco, e o que eles apuraram é que Carlos Sainz pode ser a novidade, a grande novidade da Williams para 2025. A equipe que já confirmou, inclusive, que Alex Albon está com o time pelo menos em 2 anos. Agora, as peças meio que vão se encaixando. Aparentemente, a Mercedes, salvo qualquer reviravolta, deve realmente contar com o Kimi Antonelli, né, a não ser que Max Verstappen acabe, por alguma razão, por algum motivo, saindo da Red Bull, coisa que para 2025 parece ser mais difícil, e também a própria Red Bull, que nessa semana, inclusive, saiu um outro rumor de que já faz propostas para o Sérgio Pérez permanecer na equipe. E aí acaba ficando, entre aspas, somente a vaga da Audi, que aguarda o Sainz e por alguma resposta, e agora também surge no mercado que Carlos Sainz pode ir para o Williams, justamente apostando também em 2026 num motor Mercedes, que é tido e havido aí como uma das principais forças a partir da nova era das unidades de potência da Fórmula 1, e que de alguma maneira também foi seduzido, né? A gente meio que acabou se surpreendendo com a renovação do Alexander Albon, né? Também se surpreende com essa possibilidade de Carlos Sainz ir para a Williams. Isso também salvo alguma outra novidade, né? Nesse momento está tudo muito indefinido dentro do paddock da Fórmula 1, mas a novidade em relação ao que pode acontecer é essa: esse rapaz na bicicleta obviamente, ele vai deixar de vestir vermelho no ano que vem e pode ir, aliás, para a Williams. Será que teremos o espanhol no time de Grove? O Eric trouxe aí, né, a lógica por trás de uma eventual ida do Carlos Sainz para a Williams, e isso nos remete, inclusive, à última mudança de regulamento de motores da Fórmula 1, quando do início da era híbrida na categoria, unidade de potência Mercedes prevalecendo, e a Williams se beneficiou muito disso nas primeiras temporadas, ali, sendo inclusive terceira colocada no Mundial de Construtores de 2014. Então, essa seria a explicação por trás de uma eventual aposta do Sainz, tendo portas fechadas na Red Bull, na própria Mercedes, como o Eric explicou, e não botando muita fé no projeto da Audi para a entrada da marca alemã na categoria em 2026. Agora, falando de Felipe Drugovich, ele surgiu aí, meu caro Eric, como um potencial candidato a uma vaga na própria Sauber, que tem sido aí esnobada, digamos, pelo Carlos Sainz, né? A Sauber que virá Audi em 2026, e já tem Nico Hülkenberg contratado, mas o outro assento está indefinido, e o Drugo, segundo o jornal suíço Blick, a Sauber, que é suíça, né, virará a alemã Audi em 2026, mas enfim, aparentemente o Drugovich tem aí essa possibilidade, e na outra ponta da sua própria equipe, a Aston Martin, da qual o Drugovich é reserva, ele viu uma manifestação importante de um dos seus pilotos titulares, né, Eric? Exatamente. Vai lembrar, só dando nome aos bois aqui, Carlão, antes de a gente falar desse assunto, a apuração nossa do Carlos Sainz na Williams, ao grande Jonathan Noble, ao Oleg Karpov e também o Roberto Quinquero, né, um trio aí que vai a todas as corridas, basicamente, de todo o campeonato. Sobre o Felipe Drugovich, você falou, e o Lance Stroll, e aí o piloto que é alvo aí das críticas, né, normais da Fórmula 1 já há algum tempo, falou, ele exaltou, Carlão, a infraestrutura que neste momento a Aston Martin tem. Então ele fala que definitivamente ele fala aqui, estou aqui
para o futuro, para onde minha cabeça está indo com certeza. Estou comprometido com todo esse projeto. Passamos de uma equipe que tinha de 350 a 400 pessoas em 2018, 2019, para mais de 1.000. Né? Então, o nosso glorioso Lance Stroll diz que está pensando no futuro da Aston Martin e não deve sair da equipe que é do seu pai. Além disso, a gente já sabe, Fernando Alonso já tem aí contrato plurianual com a equipe verde, e aí Felipe Drugovich não vai esperar, não vai tentar ser novamente por mais um ano piloto de reserva ou piloto de testes, né? Está também movimentando as suas peças nesse tabuleiro de xadrez. Sem dúvida, o Drugovich, que como programa na pista tem a European Le Mans Series, inclusive aqui com transmissão da Motorsport TV Brasil no YouTube, né? Correrá por conta disso também as 24 horas de Le Mans, mas, obviamente, tentando prospectar alguma titularidade. Ele que inclusive participou também do teste de novatos da Fórmula E em Berlim, junto a Caio Collet e Enzo Fittipaldi, que inclusive concedeu entrevista exclusiva aqui à Motorsport TV Brasil nessa semana. Vale você dar um confere no bate-papo com o Tubarãozinho, cujo irmão Pietro disputa as 500 milhas de Indianápolis neste fim de semana com a equipe Rahal. Mas vamos adiante, meu caro Eric, falando de Fórmula 1, agora com foco maior em pista. Lando Norris e Max Verstappen têm aí despontado como uma potencial nova rivalidade, tendo em vista a aproximação da McLaren à Red Bull. Vimos o Norris vencer no GP de Miami, depois na etapa última em Imola, GP da Emília-Romanha, o Max Verstappen vence, mas com uma margem de vitória mínima ante ao Norris, que tentou o triunfo ali na reta final da prova na região de Bolonha, na Itália, e agora a expectativa por um maior nível de competitividade também em Mônaco. E neste sentido, o Norris falou que está na hora de botar pressão no Verstappen, e o Verstappen também, por sua vez, colocou pressão na Red Bull. Mas vamos por partes. Quais são os principais destaques aí do que disseram os pilotos hoje no dia de mídia lá em Monte Carlo, Ericão? É isso aí, Carlão. O Lando Norris falou, né, sobre esse atual momento e especialmente quando perguntado sobre o que aconteceu lá em Imola, né, de botar pressão, de fazer as coisas não serem tão fáceis assim para o Verstappen, ele fala, foi bom saber que não foi fácil para ele, estava na hora de alguém colocá-lo sob pressão e fazer-o sentir um pouco nervoso novamente, porque tenho certeza de que ele não sentia isso há algum tempo. Não quero ser confiante demais, nunca fui assim, mas queremos estar na briga contra a Red Bull e a Ferrari agora, né? Vale lembrar, e vocês abordaram bastante sobre esse assunto, a pista de Mônaco tem essa questão de ser muito difícil, a ultrapassagem, o quali vai ser preponderante, né? Então todas as fichas aí estão apontadas para um bom treino de classificação, já que a ultrapassagem, ainda mais nesse atual carro da Fórmula 1, é realmente difícil lá no Principado. E o próprio Verstappen também, diríamos, sentiu, né? E ele também faz no discurso dele um relato de como as coisas estão neste momento, e agora ele fala da Red Bull. A Red Bull ela precisa estar focada 100% no que diz respeito à pista, né? Mas ele fala assim, eu sei que nem sempre é uma possibilidade muito realista, mas você sempre tenta chegar a um certo ponto e talvez nas últimas corridas nós não tenhamos operados assim. Todo fim de semana tentamos novamente encontrar a melhor afinação do carro possível, né? Então, e ele fala que não tem sido desse jeito e ele cobra, querendo aí os 100% daquilo que a Red Bull pode proporcionar a ele. Obviamente, é um alerta ligado, né, para, de alguma maneira, a Red Bull evoluir juntamente com os seus dois principais rivais. Guerra de atualizações sendo preponderante, né? A Red Bull perdendo a grande supremacia que estabeleceu em 2023, por exemplo, e mesmo no começo de 2024, a McLaren com autorizações a partir de Miami, vencendo já na Flórida. Ferrari teve ali um triunfo no começo do ano com o GP da Austrália sendo vencido pelo Carlos Sainz, e agora há uma expectativa, inclusive, de uma briga tripla, quem sabe, Eric, nessa etapa de Mônaco. Inclusive, os chefes da Red Bull discordam com relação à equipe que mais ameaça o time taurino nessa prova do Principado. Conta pra gente. Isso aí, o nosso glorioso Christian Horner e o nosso outro glorioso bom velhinho, o Helmut Marko,
tem visões diferentes em relação a quem pode estar melhor no Principado no GP de Mônaco, né? E eles discordam nesse sentido. O Helmut Marko vê a Ferrari mais à frente do que a McLaren, acredita que são pilotos com perfil bom para uma pole position, que vai ser muito importante neste sábado e para todo o fim de semana. Só que o Christian Horner, que é o chefe da equipe, ele vê neste momento a McLaren numa melhor fase, né? E aí a gente fala da pole, e vai lembrar que nos últimos 20 anos, nas últimas 20 edições do GP de Mônaco, o pole position foi o vencedor em 13 delas, então é muita coisa, né? Das últimas 20, 13, os 13 vencedores largaram da pole, então a gente vai ter aí o sábado sendo muito determinante, e esse é o argumento que o Helmut Marko traz, né? Os pilotos da Ferrari, nesse momento, têm ali uma carta na manga para largar melhor. Obviamente, ambos apostam na Red Bull, mas eles veem como uma disputa pela segunda força, quem está melhor. Bom, vamos ficar de olho. McLaren ou Ferrari? Quem peita a Red Bull aí de Max Verstappen nesse GP de Mônaco? A ver também se o holandês rende 100% ali, conforme ele mesmo citou, junto ao seu pacote RB20, especialmente no quali, cuja importância o Eric destacou citando os dirigentes da marca de energéticos da Fórmula 1. Mas agora abordamos outro nome importantíssimo no automobilismo mundial e que transcende a própria Fórmula 1. Estou falando dos Andretti, o clã norte-americano que tenta, aliás, ingressar com sua equipe no grid da elite global do esporte a motor. Vemos aí o patriarca Mario Andretti, campeão mundial da Fórmula 1 em 1978 com a Lotus. Mas, em meio a toda essa tentativa de ingresso no grid, a gente vê uma série de resistências, seja do CEO da Fórmula 1, Stefano Domenicali, as atuais equipes, né, que também não querem a entrada da Andretti para não ter que dividir o dinheiro de premiação, e também agora um outro personagem sendo citado aí como quase um artífice de um boicote ou algo que valha o clã norte-americano. Conta pra gente, Ericão. O CEO da Liberty Media, né, o Greg Maffei, foi alvo aí de críticas do Mario Andretti, tudo por conta de um episódio que aconteceu em Miami, no GP de Miami de Fórmula 1 recente agora. O Mario Andretti, diz aqui o relato do Mario Andretti, que ele estava ali batendo papo com o Stefano Domenicali, CEO da Fórmula 1, e o Greg Maffei simplesmente, segundo o Mario Andretti, interrompeu a conversa e disse as seguintes palavras: Mário, quero lhe dizer que farei de todo o possível para garantir que Michael nunca entre na Fórmula 1. Michael Andretti, filho do Mário, já também pilotou durante um breve período na Fórmula 1 e que comanda a Andretti Global, que tenta entrar na Fórmula 1, né? Então, e aí essa declaração do Mario Andretti falando desse papo foi a NBC norte-americana, né? E ele continua aqui: depois disso ele foi embora, eu não conseguia acreditar em suas palavras, elas me deixaram atônito. Estávamos falando de trabalho e não achei que isso fosse algo pessoal. Suas palavras foram como uma bala em meu coração. Essas são as palavras de, como você disse, do campeão mundial de Fórmula 1 de 1978, Mario Andretti, que, olha, sendo verdade, é até muito estranho, que parece uma declaração pessoal: não vou deixar seu filho, não vou deixar Michael entrar na Fórmula 1, mas a gente acredita que são questões técnicas e não pessoais. E isso aí ainda vai dar muito o que falar, Carlão. Sem dúvida, né? O argumento tão propalado aí pelo CEO da Fórmula 1, Stefano Domenicali, é que a Andretti não tem o cacife técnico para entrar já competitiva no grid. E quando vimos o que traz à tona aí o Mario Andretti, a gente fica com o pé atrás com relação às justificativas supostamente embasadas e fundamentadas da Liberty Media, proprietária da Fórmula 1. Bom, estamos chegando aqui à reta final do nosso programa Direto do Paddock, lembrando dos horários da
Fórmula 1 em Mônaco, treino livre número 1, 8h30 da manhã desta sexta-feira, depois ao meio-dia, TL2, logo após o treino livre número 2, temos o nosso programa Sexta Livre, com os principais fatos do primeiro dia de pista lá em Monte Carlo, além de novas notícias sobre a elite global do esporte a motor. Sábado, 7h30 da manhã, treino livre número 3, na sequência, às 11h, a classificação, tão badalada classificação para o GP de Mônaco. Portanto, ao meio-dia, programa Q4 aqui com convidados especiais já confirmados, a gente deixa um mistério no ar para vocês. No domingo, corrida, 10 horas da manhã, então ali pelas 11h30, meio-dia, depender de bandeira amarela, safety car, bandeira vermelha, enfim, quem sabe, a gente tem o nosso programa Pódio com a análise do GP de Mônaco propriamente dito. Fim de semana, como eu disse, de 500 milhas de Indianápolis, também a partir do meio-dia com transmissões de Cultura e ESPN, cobertura completa no motorsport.com, Fórmula 2 em Mônaco também, devemos bater nessa tecla, porque temos Enzo Fittipaldi, já citado aqui, e Gabriel Bortoleto, que aliás conquistou seu primeiro pódio na categoria suporte F1 no último fim de semana em Imola, depois de cravar pole position, aliás, e claro, temos MotoGP, etapa da Catalunha em Barcelona, além de TCR South America e TCR Brasil, junto ao Turismo Nacional, com transmissões da Motorsport TV Brasil aqui no YouTube. Motivo pelo qual você deve se inscrever e ativar as notificações para receber os alertas dos nossos vídeos, transmissões, programas e, claro, deixa a curtida aqui no vídeo de hoje. Muito importante para o YouTube ver que vocês estão curtindo aqui o conteúdo de maneira literal, inclusive. Além disso, convido você a seguir a gente nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok. É só pesquisar Motorsport Brasil que você nos encontra por lá. A gente difunde conteúdo de YouTube aqui na Motorsport TV Brasil e também do motorsport.com, o nosso site. Então, acompanha que aí você tem tudo ali devidamente explicado. Convidamos você também a baixar os nossos aplicativos disponíveis tanto para Android quanto para iOS. É só pesquisar motorsport.com que você nos encontra e, claro, você pode também fazer parte do nosso canal no Zap. O link está aqui na descrição do programa. Fora isso, estamos nos agregadores de áudio, Spotify, Deezer, Google Podcasts, Amazon Music, Apple Podcasts. Por lá você escuta todos os conteúdos exclusivos para áudio no motorsport.com, os programas de YouTube replicados, e também o nosso podcast, programa sobre motociclismo em parceria com a Yamaha Racing, que está disponível aqui no YouTube, mas também nos agregadores de áudio. Então, dá uma buscada lá. Eu e Eric e Gabriel vamos ficando por aqui. Agradecemos a cada um de vocês que participou aqui na audiência, mandando comentários, Chuí na parte técnica, e a gente tem um encontro marcado amanhã, depois do treino livre número 2 para o GP de Mônaco. Valeu!